Num mundo onde as histórias bíblicas ainda ressoam profundamente, estamos testemunhando uma mudança notável nas práticas funerárias. A cremação, uma opção que antes era raridade, agora ganha força entre os cristãos. Cada vez mais pessoas, influenciadas por ensinamentos bíblicos e preocupações modernas, optam por transformar os restos mortais em cinzas. Essa prática, que já foi vista com desconfiança, agora surge como uma alternativa viável e muitas vezes preferível. É fascinante observar como a história da Bíblia e os seus ensinamentos moldam nossas escolhas. Em menos de uma década, a preferência pela cremação deverá atingir surpreendentes 70%. O que está por trás desse crescimento? A combinação de fatores ecológicos, econômicos e culturais. As histórias bíblicas nos lembram da nossa origem terrena e do retorno ao pó, algo que a cremação simboliza de forma palpável. Sem dúvida, há um crescente reconhecimento da eficiência espacial e do menor impacto ambiental da cremação. Mas surge uma questão crucial. A cremação interfere na ressurreição prometida na Bíblia? É uma dúvida que pesa no coração de muitos fiéis. Afinal, as histórias bíblicas são claras sobre a promessa da ressurreição dos mortos. A prática da cremação suscita incertezas sobre a possibilidade de receber um corpo glorificado. É um dilema que vamos explorar profundamente, buscando nos ensinamentos bíblicos as respostas que tantos procuram. Com isso em mente, adentramos a primeira questão específica sobre o que realmente significa a cremação. A cremação, um tema delicado e fascinante, envolve transformar um corpo falecido em cinzas por meio de altas temperaturas. Essa prática, que tem crescido em popularidade, é muitas vezes escolhida por ser uma alternativa ao enterro tradicional, vista como mais prática e ecológica. A história da Bíblia não menciona explicitamente a cremação, mas seus ensinamentos sobre a mortalidade e o retorno ao pó podem ser interpretados como uma forma de aceitação dessa prática. Antes que o corpo seja submetido ao calor intenso do crematório, há um processo meticuloso de preparação. Objetos metálicos como joias e próteses são removidos, garantindo que nada interfira no processo. Em seguida, o corpo é colocado em um caixão ou container especial, pronto para ser levado ao forno. Este passo é crucial para que o procedimento ocorra sem complicações e respeite os desejos dos familiares. Dentro do crematório, o corpo é submetido a temperaturas extremamente altas, frequentemente ultrapassando 1000 graus Celsius. Este calor intenso provoca a desintegração dos tecidos, evaporando-os, enquanto os ossos se fragmentam. Após várias horas, o que resta são ossos que são triturados até se transformarem em um pó fino, conhecido como cinzas. Essas cinzas, diferentemente das de um fogo comum, são inodoras e não contêm carbono, resultando em um material puro que pode ser guardado, espalhado ou enterrado, conforme a vontade dos familiares. No livro de Gênesis, encontramos uma das passagens mais emblemáticas sobre a mortalidade humana. Pois pó és e ao pó voltarás. Este versículo ressalta nossa ligação intrínseca com a terra e a inevitabilidade da morte. Ao contemplar a prática da cremação, muitos cristãos veem essa transformação de corpo em cinzas como um retorno literal ao pó, em harmonia com as histórias bíblicas que moldam nossas crenças sobre vida e morte. A cremação, portanto, pode ser vista como um reflexo dessa essência primordial. Quando um corpo é reduzido a cinzas, ele se desintegra, voltando ao seu estado original. Esse processo de retorno à terra não apenas respeita a nossa origem bíblica, mas também nos lembra da humildade e fragilidade da vida humana. As histórias bíblicas, com seus ensinamentos profundos, nos convidam a refletir sobre nossa própria finitude e o ciclo eterno da vida e morte. Além da conexão espiritual, a cremação ganhou destaque por suas considerações ecológicas. Comparada ao enterro tradicional, ela ocupa menos espaço e causa menos impacto ambiental. Em um mundo cada vez mais consciente da sustentabilidade, essa prática ressoa com as preocupações modernas e os ensinamentos bíblicos sobre cuidar da criação divina. Culturalmente, as atitudes em relação à cremação também estão mudando, refletindo uma aceitação crescente dessa prática
como parte do legado humano. Com isso, entendemos melhor a eficiência e a relevância da cremação em nossa sociedade contemporânea. A cremação, além de suas implicações espirituais, oferece uma solução prática para a crescente falta de espaço nos cemitérios. Em áreas urbanas, onde o terreno é limitado e caro, optar pela cremação alivia a pressão por espaço e permite que mais pessoas possam ter um descanso digno. A história da Bíblia, com seus ensinamentos sobre a administração responsável dos recursos, nos incentiva a considerar essas práticas que utilizam a terra de maneira mais eficiente. Não é apenas uma questão de espaço. O impacto ambiental da cremação é significativamente menor do que o do enterro tradicional. Os enterros convencionais utilizam grandes quantidades de madeira para caixões, produtos químicos para embalsamamento e pedra para lápides, todos os quais deixam uma pegada ecológica. Em contraste, a cremação, apesar de utilizar energia, resulta em um uso mais sustentável dos recursos, alinhando-se com os princípios bíblicos de cuidado com a criação divina. À medida que as normas culturais e religiosas evoluem, a cremação está se tornando uma escolha mais comum entre os cristãos. Tradições antigas estão sendo reavaliadas à luz dos ensinamentos bíblicos e das novas realidades do mundo moderno. Muitos líderes religiosos agora veem a cremação como uma prática aceitável, desde que seja realizada com o devido respeito e dignidade. Esse movimento reflete uma adaptação necessária e contínua, mantendo viva a relevância dos ensinamentos bíblicos nas práticas funerárias contemporâneas. Interessantemente, a Bíblia não menciona diretamente a cremação como prática funerária. Esse silêncio pode ser interpretado de várias maneiras, permitindo uma certa flexibilidade nas escolhas individuais e culturais. Nas histórias bíblicas, o foco está mais na fé e na vida eterna do que nos detalhes específicos sobre o destino dos restos mortais. Essa ausência de menção direta nos desafia a buscar entendimento nos princípios mais amplos dos ensinamentos bíblicos. O fogo, porém, aparece frequentemente nas histórias bíblicas com significados profundos. Em muitos casos, o fogo é associado à purificação e à presença divina. Por exemplo, a sarça ardente que Moisés encontrou no deserto, Êxodo 3, é um símbolo poderoso da santidade de Deus. Da mesma forma, o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo, durante a confrontação de Elias com os profetas de Baal, 1 Reis 18, ilustra o poder purificador e a intervenção divina. Esses exemplos sugerem que o fogo, longe de ser algo negativo, pode representar uma ligação direta com o divino. Apesar de o fogo ter esses significados, a tradição de enterro é forte na Bíblia. Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, demonstrando respeito e dignidade. Gênesis 23. Da mesma forma, José fez os filhos de Israel prometerem que levariam seus ossos de volta à terra prometida. Gênesis 50. Essas histórias bíblicas refletem um costume cultural profundo, mas também nos mostram que as práticas funerárias podem variar conforme as circunstâncias e a evolução das normas sociais. Dentro das histórias bíblicas, o enterro é frequentemente apresentado como um ato de grande respeito e dignidade. Os relatos mostram que cuidar dos mortos com reverência era uma prática importante entre os povos antigos. Esse respeito pelo corpo após a morte reflete a crença na santidade da vida humana e no cuidado contínuo que devemos ter uns com os outros, mesmo após o falecimento. É uma demonstração de amor e honra que perdura através das gerações. Há muitos exemplos nas histórias bíblicas que ilustram essa tradição de enterro. Quando Sara morreu, Abraão fez questão de comprar a caverna de Macpela, garantindo um local adequado e permanente para o sepultamento dela. Gênesis 23. José, por sua vez, deu instruções claras para que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida. Gênesis 50. Mostrando a importância do descanso final em um local significativo. Esses atos não apenas honraram os falecidos, mas também fortaleceram os laços familiares e culturais. Embora o enterro tenha sido a prática predominante, as histórias bíblicas nos mostram que as tradições podem evoluir com o tempo. As práticas funerárias
adaptam-se às circunstâncias e às necessidades da sociedade. Hoje, com as mudanças nas normas culturais e considerações ambientais, a cremação surge como uma alternativa viável. O importante é que qualquer prática funerária, seja enterro ou cremação, seja realizada com o mesmo respeito e dignidade que os antigos demonstravam em suas tradições. A ressurreição é um tema central nos ensinamentos bíblicos, e em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo aborda profundamente a questão dos corpos ressuscitados. Ele descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis e gloriosos. Essa transformação não depende do estado físico do corpo após a morte, mas sim da promessa divina. Assim, quer sejamos enterrados ou cremados, o poder de Deus transcende essas limitações materiais. Paulo fala sobre a metamorfose dos corpos mortais em corpos gloriosos e espirituais. Ele enfatiza que na ressurreição, os corpos que hoje são frágeis e perecíveis serão transformados em entidades eternas e gloriosas. Esse ensinamento bíblico nos conforta com a certeza de que a cremação não impede a ressurreição. A promessa de um corpo ressuscitado e glorificado é uma esperança que vai além das condições físicas em que nossos corpos se encontram após a morte. A soberania de Deus é um tema recorrente nas histórias bíblicas, e isso inclui a restauração dos corpos. A Bíblia nos ensina que Deus tem o poder absoluto de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. A cremação, portanto, não limita a capacidade divina de cumprir suas promessas. A ressurreição é um ato de poder divino e amor eterno, que não é contido pelas barreiras materiais da cremação ou do enterro. Essa confiança na soberania de Deus nos dá paz e esperança diante das decisões funerárias. Em 1 de Tessalonicenses 4, encontramos um dos pilares da esperança cristã, a ressurreição dos mortos em Cristo. Este versículo descreve um evento futuro em que Jesus retornará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa promessa reforça a ideia de que a ressurreição é uma certeza para todos os crentes, independentemente de como seus corpos foram tratados após a morte. As histórias bíblicas são ricas em ensinamentos sobre a ressurreição, reafirmando que a vida eterna transcende nossa compreensão terrena. A Bíblia enfatiza que a ressurreição não depende do estado físico do corpo, quer seja por enterro, cremação ou até mesmo se perdido no mar. Deus tem o poder de restaurar e transformar. A história da Bíblia está repleta de milagres que demonstram o poder ilimitado de Deus. Portanto, a cremação não apresenta um obstáculo à promessa da ressurreição. Essa verdade nos oferece um conforto profundo, sabendo que nosso destino eterno está seguro nas mãos divinas. Essa confiança na promessa divina é um farol de esperança para todos os cristãos. As histórias bíblicas nos mostram repetidamente que Deus é fiel e capaz de realizar o impossível. A transformação de nossos corpos mortais em corpos gloriosos é uma parte fundamental dessa promessa. Assim, ao considerar a cremação, podemos descansar na certeza de que nada pode separar-nos do amor de Deus e da ressurreição prometida. Esta fé nos dá força e paz ao enfrentarmos as decisões sobre o fim da vida. Ao considerar a cremação, é fundamental entender a posição da sua igreja sobre o assunto. Algumas denominações cristãs, como a Igreja Católica, passaram a aceitar a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que as cinzas sejam tratadas com respeito. Outras igrejas podem ter visões diferentes. As histórias bíblicas e os ensinamentos da sua comunidade de fé devem guiar essa decisão, ajudando a alinhar suas escolhas com suas crenças espirituais. A decisão de ser cremado também envolve refletir sobre o significado espiritual e teológico dessa prática. Para muitos, a cremação pode simbolizar um retorno ao pó, como descrito em Gênesis, e pode ser vista como uma prática em harmonia com a mortalidade humana. As histórias bíblicas nos ensinam que o corpo é um templo, mas a alma é eterna. Considerar esses aspectos pode ajudar a tomar uma decisão que ressoe com sua fé e suas crenças sobre a vida após a morte. Os rituais e costumes funerários são profundamente pessoais e culturais. Falar com líderes espirituais ou familiares sobre suas preferências pode proporcionar clareza e conforto. As histórias bíblicas mostram
como os antigos tratavam a morte com reverência, e isso pode ser uma inspiração para criar rituais que honrem tanto os mortos quanto os vivos. Se optar pela cremação, pense em como esses rituais podem ser adaptados para respeitar e celebrar a vida do falecido. É crucial considerar como sua decisão afetará seus familiares e sua comunidade. A morte é um momento de grande emoção e união, e a escolha entre cremação e enterro pode influenciar a forma como os entes queridos lidam com a perda. Discutir abertamente suas preferências pode evitar mal-entendidos e garantir que seus desejos sejam respeitados. As histórias bíblicas enfatizam a importância da família e da comunidade, e essa decisão deve refletir esses valores. Investigue as leis locais e regulamentações sobre a cremação em sua área. Além disso, considere os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser uma opção menos custosa em comparação ao enterro tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, desde a escolha do crematório até o manejo das cinzas. Planejar com antecedência pode aliviar a carga sobre seus familiares e garantir que tudo ocorra de acordo com suas vontades. Finalmente, é importante pensar em como deseja que sua memória seja honrada. Seja por meio de um columbário, um cemitério ou um local significativo para você, o processo de cremação deve respeitar sua memória e legado. As histórias bíblicas nos mostram que a forma como honramos nossos mortos reflete nosso respeito e amor por eles. Escolha uma maneira que seja significativa para você e que traga paz e conforto aos seus entes queridos. Chegar a uma decisão sobre a cremação é um processo profundamente pessoal, enraizado na fé e nas convicções de cada um. As histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos nos oferecem um alicerce sólido sobre o qual refletir. A decisão deve ser tomada com tranquilidade, sempre considerando a promessa da ressurreição e a vida eterna, que são centrais na fé cristã. Lembre-se, a forma como escolhemos lidar com nossos corpos após a morte deve refletir nossa esperança e confiança nas promessas divinas. Querido Deus, em tua infinita sabedoria e amor, pedimos que ilumines nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a cremação e sua relação com nossa fé. Guia-nos em nossas decisões para que possamos honrar teus ensinamentos bíblicos e os valores que nos foram passados. Que possamos encontrar paz interior e sabedoria ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos. Que nossa fé em Ti e na ressurreição prometida na Bíblia seja sempre nossa fonte de conforto e esperança. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Gostaria de saber a sua opinião sobre este tema tão delicado. Deixe nos comentários se você consideraria a cremação e como isso ressoa com sua fé e entendimento das histórias bíblicas. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.